E aí, pessoal, derrota, invasão, confusão e as palavras de Wagner Mancini, que a gente tem para falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mais de 14 mil torcedores foram à arena, viram o Grêmio perder de virada para a equipe do Palmeiras por 3-1. Até aí, jogo, futebol, a gente sabe que funciona assim. No final do jogo, diante de, aparentemente, uma suposta provocação do adversário, o estopim, a confusão, vários torcedores entraram no gramado, o que a gente condena, quebraram o patrimônio do Grêmio, enfim, condenável, terrivelmente. Não se pode passar pano e não se pode passar a mão na cabeça de ninguém que invade o campo e faz o que fez aqueles torcedores lá, perto de 50 torcedores que fizeram isso, dos 1.400 que estavam na arena. O que vai acontecer? Os torcedores vão ser identificados, porque tem câmera, vão ser tirados do processo, mas quem vai ser prejudicado? O Grêmio, que precisa tanto do torcedor e não vai ter. Hoje pela manhã já há notícias do STJD, da denúncia do Grêmio e da consequente perda de mando de campo que o Grêmio vai ter. Tendência, inclusive, é que ultrapasse os 5 jogos que faltam para o Grêmio ainda em Porto Alegre. Lembrando que essa semana o Grêmio não joga em Porto Alegre, no caso joga, mas joga no Beira-Rio. Então a tendência é que a gente não tenha mais jogo na arena neste Campeonato Brasileiro. Dizer o quê? Pegar esses gremistas que são sim torcedores, estavam lá torcendo, estavam com a camisa, e só que eles têm algum distúrbio em outra área, né? em outra área do cérebro, além da área do torcedor, e eles acabaram entrando e criaram um conflito e criaram um problema, e agora a solução a gente vai ter que ter ou vai ter que buscar, e eu digo a solução de tentar sair do inferno que nos colocamos, tentar de outra forma, sem a presença do nosso torcedor, sem a presença do gremista, que foi tão importante ontem, que foi tão importante contra o Juventude, e que agora vai ter que ficar em casa sofrendo, porque não tem outra saída. O que é preciso a gente posicionar em relação ao que está acontecendo dentro do ambiente do Grêmio? Essa tensão, ela era evidente que ela ia em algum momento sobressair ou ultrapassar os limites, isso era evidente, mas às vezes a gente tem que ser inteligente para dizer, cara, isso estou prejudicando o próprio Grêmio, e isso eu não aceito no torcedor, o torcedor que faz algo e que acaba com essa sua atitude condenando o clube e outros 1.300, 11 ou 13 mil e tantos ou 14 mil, porque foram 50, 100 torcedores que cometeram esse tipo de ato. Então é inaceitável e a gente vai ter que pagar um preço pesado por isso. E depois do jogo veio Wagner Mancini, aí a gente entra na parte técnica. Wagner Mancini não tem a mínima ideia do que está acontecendo dentro do seu time, da ideia do seu time. Porque ele é uma contradição em cada frase que ele coloca. Ele é muito educado, ele se posiciona bem do ponto de vista de comunicação, mas quando tu começa a comparar as frases, eu recortei aqui as frases, ele não diz nada. Porque ao mesmo tempo que ele diz assim, olha a última frase da coletiva, com a equipe emocionalmente abalada, por não conseguir vencer, mudança tática radical é muito precipitado. E aí ele vai no meio da coletiva e diz o seguinte, deixa eu pegar aqui exatamente a parte que ele fala sobre isso. As mudanças irão acontecer, sejam elas de peça ou em sistemas. O mais importante é termos uma equipe coesa e para isso temos que juntar peças que se encaixam, embora tenhamos feito boa parte da partida bem jogada. Estou vendo que não está encaixado. Ao mesmo tempo que ele diz que não vai fazer a mudança, ele diz que vai fazer a mudança. O que é incoerente. Aí ele continua, esse time não está funcionando, estou enxergando isso. E aí entra aquela primeira parte, que é a primeira coletiva dele, quando ele, escalando os cascudos, ele disse, eu não posso repetir o que está dando errado, eu preciso fazer algo para mudar, por isso o modelo e a escalação.
Esse time não está funcionando e eu estou enxergando isso, diz ele. Os ajustes serão feitos. Eram para ter sido feitos. A gente sabia que esse modelo que ele criou estava dando errado. Não o que ele achou que ia dar certo, que o outro estava dando errado. O Filipão ganhou mais do que perdeu. Precisamos já achar as combinações que melhor se encaixam no setor defensivo de meio campo de ataque. Dessa forma, encontraremos um time competitivo para brigar em igualdade de condições com qualquer adversário. Sei que os ajustes irão acontecer, mas é um processo que precisa que todos encarem dessa forma. E quem não encarar, tira do vestiário, pelo amor de Deus, escutem isso. O Grêmio está afundando. O vice-presidente de futebol ontem, depois, disse que o vestiário é maravilhoso, que não tem problema nenhum. Como é que pode a gente ouvir isso? Aí ele continua, eu estou falando Wagner Mancini, de tarde eu vou fazer um especialmente sobre o Denis Abraão. Temos que reagir e o Grêmio tem que vencer partidas. Não me diga. Não importa de que forma e nem o que aconteceu contra o Palmeiras, porque não vai voltar. Temos que ter equilíbrio emocional nesse momento difícil. Os cascudos teriam equilíbrio emocional. Os cascudos foram quem estavam, eram jogadores que estavam no campo. Contra o Santos, o Rafinha foi expulso porque estava lá brigando com o Bandeira. Hoje, por exemplo, a gente está lendo a súmula do jogo e o Rafinha, que sequer estava relacionado, brigou com o juiz de novo. E vai ser punido de novo. Esse é o respeito emocional ao trabalho? Esse é o respeito. O respeito emocional é conseguir superar isso e continuar vivo brigando. Não sendo expulso ou punido e não brigar. Que foi o que aconteceu com muitos dos jogadores do Grêmio. Cascudos. Cascudos. Sobre os ajustes e as mudanças, sei que os ajustes irão acontecer. É um processo que todos precisam encarar. Isso eu também já sei. Esse time, aí vem a parte forte, que foi a que eu me agradei. Este time não está funcionando e eu estou enxergando isso. Os ajustes serão feitos. Precisamos já achar as combinações que se encaixem melhor. Dessa forma, encontraremos um adversário competitivo. Encontraremos um time competitivo. O que eu acho importante da gente avaliar, porque depois dessa resposta, ele foi perguntado sobre Jean-Pierre e Diego Souza. Aí ele botou o seguinte: eles são grandes jogadores, não tomamos os gols no primeiro tempo por causa do Jean-Pierre e do Diego Souza, mas sim por causa de um sistema de jogo. Nós temos dois jogadores que não marcam a sombra. Aí tu sobrecarrega todo mundo. Quando joga o Douglas Costa, quando joga o Diego Souza e quando joga o Jean-Pierre, são três. O Douglas Costa ainda voltou lá atrás para tentar marcar. São três caras que não participam em nada do sistema defensivo. Entendam isso. É por aí que as coisas vão se complicar, é por aí que as coisas vão se desenvolver. Pelo amor de Deus. O Grêmio está afundando e continua apostando no seu Jean-Pierre, continua apostando no seu Diego Souza, continua apostando no seu Rafinha, que ontem nem jogou, e o Cortez nem pior que ele foi. Vamos parar com essa história. Quem é que não tá vendo que os caras não têm condição física de jogar? O Grêmio precisa, pelo menos, dar um basta em quem não tá correndo. Quando ele diz precisamos de um time que esteja encaixado correndo, mas então bota quem corre. Ele fez ainda uma relação da camisa do Grêmio. A camisa do Grêmio é marcada pela competitividade. Se não formos competitivos, a camisa estará descaracterizada. Tu tá falando pra quem? O treinador do Grêmio, ele faz uma frase dessa, depois de todo o arrazoado que ele fez, dá vontade de vir cá. O que ele tá vendo? Um time que tem 3 ou 4 caras que não tem perna. Não é bola. Ninguém tá discutindo bola aqui. Bola tem muitos que tem, outros que não tem, uns estão mal, outros estão bem, isso aí é da vida. Mas tem que botar os caras que estão correndo. Fica evidente isso. Enquanto o desespero do torcedor consome o Grêmio
e agora afunda o Grêmio, porque muitos torcedores passaram do ponto, e o treinador do Grêmio faz uma coletiva incoerente, a gente está vendo as coisas acontecerem, o Grêmio caminhando para a segunda divisão, e nada parece mais palpável para a gente tentar se apegar na linha da esperança. Eu não joguei a toalha e não vou jogar. Vou pro jogo contra o Atlético Mineiro para tentar brigar e tentar lutar. Mas que realmente essa realidade aqui é uma realidade de difícil compreensão, eu sei. O Grêmio vive um momento hoje muito complexo em cima exatamente desse modelo de incoerência aqui. Tá na hora da gente tentar entender, mas tem que olhar e tem que cortar. Tem que cortar. Palavra jogadinha para tentar preservar alguém, nesse momento, o único que não está sendo preservado, sabe quem é? O torcedor do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.